baseado ou baseadas no Sermão do Monte. E o título, dessa série de mensagens é A Ética no Reino de Deus. O que significa ética? São valores, são conceitos que nós temos que pensar enquanto cristãos naquilo que Jesus pregou, naquilo que Ele ensinou. A ética que eu estou falando não é a ética filosófica, ainda que essa ética filosófica tenha muito ou quase tudo nela, aquilo que os filósofos, aquilo que a sociedade, psicólogos, aquilo que nós enquanto cidadãos conhecemos como ética, muito tem a ver, ou quase tudo tem a ver com os valores do reino de Deus. Então, nós estamos no final do capítulo 5. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5. Vamos lá para os versículos 27 até o 32. Vamos pensar hoje em dois conceitos. Vou ler aqui na versão King James, que diz assim: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, lança-o fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta, atira para longe de ti, pois é melhor que um dos teus membros te perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero entrar na tua presença. Pedir perdão, ó Deus, pelos meus pecados, pelas minhas faltas. E também pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco. Eu sei que a tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, que cada um deve examinar a si mesmo. No caso, fazer parte do corpo de Cristo, no culto de Santa Ceia. Mas esse exame, essa autoanálise, ela deve ser feita todos os dias, e baseado sempre na tua palavra. Com base na tua palavra, nós devemos fazer essa autoanálise. Senhor, a tua palavra, ela é pura, ela é verdadeira, e nós sabemos que ela é eterna. Por isso, Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria para discernir, para que nós possamos fazer, ó Deus, a melhor interpretação, a melhor hermenêutica e a melhor exegese daquilo que o Senhor um dia falou e que ficou para a eternidade. Aqui está, Senhor, o teu povo, e nós queremos fazer a tua vontade. Eu sei que é, na maioria das pessoas que estão aqui, essa vontade de fazer, de agradecer, de ter um coração grato e de fazer a tua vontade aqui na terra. Que as palavras da minha boca, Senhor, e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Talvez, ou com toda certeza, não talvez, seja essa palavra,
em específico esta passagem do Sermão do Monte, a palavra mais dura e mais difícil, para que nós possamos refletir e analisar e pensar o porquê que Jesus colocou de uma forma tão dura, né? Como o pastor Raimundo trouxe ontem aqui uma palavra a respeito das palavras de Jesus. E naquele contexto, ele estava falando sobre o seu corpo, sobre a sua missão, a respeito da sua missão aqui na terra. Quando ele, para uma multidão, talvez de pessoas que estavam o seguindo, ele dizia: o meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não entender isso, quem não discernir isso, não terá parte comigo. E a palavra diz que muitos viraram as costas, não entenderam, irmãos, não entenderam a palavra de Jesus. E eu quero chamar a tua atenção para uma palavra que se chama compromisso. Compromisso. Deus tem sempre falado conosco. Deus tem sempre chamado a atenção de uma forma ou de outra, que Ele quer compromisso. Que Ele quer compromisso. Ele tem essa convicção em seu coração quando Ele chama um homem, lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, conhecendo Abraão como Ele conhecia, como nós oramos aqui, sabendo das fraquezas, da personalidade, dos erros que ele iria cometer, o Senhor o chamou, porque Abraão tinha algo dentro dele, que nós temos que imitar. Abraão, ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha compromisso com Deus. Ele não questionava, ele não brigava, ele não lutava com Deus. Ele apenas obedecia. Nós temos quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que ter essa imaginação, né? De pensar o que estes personagens bíblicos pensaram. E quando o Senhor dá uma ordem a Abraão, dizendo: olha, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Queridos, que palavra é essa? Que fé é essa que esse homem tinha? Se fosse para muitas pessoas, elas iriam pedir: Senhor, mas coloca isso no papel para mim. Vamos fazer um acordo aqui, coloca no papel, vamos reconhecer firma, né? Vamos até o cartório, vamos reconhecer firma, porque olha, o senhor está pedindo para que eu dê um passo no escuro. Quais são as garantias que eu vou ter? Ele não questionou, irmãos. Ele não questionou. Aleluia. Mesmo cometendo erros, levou ali uma parte de sua família. Levou Ló, que por causa dessa palavra Ló e sua família trouxeram problemas para Abraão depois. Mas a ordem foi: você, Abraão, sai da tua parentela. Nós às vezes não entendemos, irmãos, mas o importante é que ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha compromisso com a palavra, com as ordens do Senhor. Ou seja, em outras palavras, ele amava a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E às vezes eu me ponho a pensar, olhando para a igreja: será que nós temos esse compromisso com Deus? Será que nós temos esse compromisso com Deus? O que você entende? Como você entende esse conceito de igreja? Será que você olha para essa edificação aqui e você entende que isso aqui é igreja? Eu vou à igreja. Será que é essa compreensão que muitas pessoas têm de um lugar onde eu preciso ir para, colocando aqui no
na linguagem de hoje, para bater o meu cartão, bater o meu ponto, ver os meus amigos, conversar um pouquinho, tomar um café no final do culto, e depois eu vou para minha casa e está tudo bem? Fiz a minha obrigação. Será que é isso que é ser igreja? Ou ser cristão? Ou ser servo? Será que é esse o compromisso que Deus quer de nós? Não, claro que não. Eu quero dizer uma coisa, não me interprete mal, mas Deus prefere que você seja a igreja do que a pessoa ir até a igreja e não entender nada, ir por uma obrigação, ir para bater o cartão, como eu disse agora, ir por ir porque todos estão indo. Não, o importante é você ser igreja. É isso que o Senhor Jesus está falando no Sermão do Monte. Você tem que ser manso, você tem que entronizar as palavras do Senhor dentro de si. O Senhor Jesus tem que crescer, tem que aparecer, Ele tem que aparecer em nós. Cada vez mais venhamos a diminuir na presença de Deus. Ser igreja é diferente de ir à igreja. É compromisso com Deus. É não olhar para o que as pessoas estão falando, para o que as pessoas estão dizendo. É não deixar que os dardos inflamados do inimigo venham a te entristecer por palavras que você ouve, por gestos que muitas vezes as pessoas fazem. E aí, o que acontece? Há um esfriamento. Por quê? Não está sendo igreja. Não está sendo igreja. Porque o Jesus falou que as portas do inferno, o Hades, a morte, não iriam prevalecer contra a minha igreja. E se você é igreja, você é a igreja do Senhor Jesus. Você pertence a Ele. Por isso que o apóstolo Pedro entendeu isso, dizendo: olha, nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Temos que entender isso para a glória de Deus. Agora, a grande questão, irmãos, uma das grandes questões é que nós temos que viver, não é? Viver. Eu olho para vocês e eu vejo pessoas abençoadas, homens e mulheres que estão lá lutando, que estão lutando nesse mundo. E o Senhor, Ele enxerga mais do que isso. Bem mais do que isso. Aqui tinha um púlpito de acrílico. E uma vez nossa irmã a Paulette trouxe uma mensagem aqui. E ela olhou para aquele púlpito e disse: Deus nos vê assim, ó. Tudo transparente. Eu vejo o que está por detrás desse acrílico. E é assim que Deus nos enxerga. O meu ser, o meu íntimo, ainda a palavra não chegou à minha boca e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O teu compromisso, o meu compromisso é com Deus. Aleluia. O mesmo conceito do chamado de Abraão é para os nossos dias. Aleluia. O mesmo conceito é o chamado, é o compromisso, é você crer sem garantia de nada, é não planejar nada, é não ficar colocando no papel isso e aquilo. Não, eu estou falando de vida com Deus, não de vida pessoal. Vida com Deus é assim. Vem, anda comigo. Aleluia. Anda comigo. Glória. Segue-me. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja exaltado. Agora vamos aqui, irmãos, analisar as palavras de Jesus. Vamos lá. No século VI, um papa chamado Gregório Magno, baseado nas epístolas paulinas, ele pensou sobre 7 pecados capitais. No século VI, 7 pecados capitais. A palavra capital no latim, ela se pronuncia captu ou capti.
E ela tem o conceito de liderança, de chefia. Então, olhando para esses 7 pecados capitais, são os 7 pecados que lideram os outros pecados. Uma sequência que estão ligados ou ligadas a esse conceito dos 7 pecados capitais. E quais são? A gula, a luxúria, a avareza, a ira, a soberba, a preguiça e a inveja. Segundo esse conceito do Papa Gregório Magno, todos os pecados são liderados por esses 7 pecados capitais. Uma vez um homem que tinha uma personalidade, um trabalhador, austero, estava andando e encontrou um amigo seu na rede, descansando. Não vou daqui dar nome de baiano, cearense ou paulista, não. Aí ele falou assim: você sabe que a preguiça é um pecado capital? Aí o outro virou para ele e falou assim: a inveja também. Nós temos a mania de julgar. Nós temos essa mania. Julgamos o tempo todo, né? A inveja, ou seja, não existe pecado, pecadinho, pecadão. O Senhor chama de pecado. Você não vai encontrar a palavra pecadinho na Bíblia. Você não vai encontrar pecadão ou um pecadão. Não. É pecado. E vocês já estão acostumados a ouvir esse conceito de pecado, que é errar o alvo. Uma flecha que erra o alvo. Você está tentando acertar, mas erra o alvo. Isso é pecado diante de Deus. E Jesus está falando aqui de cobiça. Ele está falando de porneia no grego, da onde vem a palavra pornografia. Lá nos 10 mandamentos está escrito: não cobiçarás. Aí vem o restante, mas começa com a mulher do teu próximo. Não cobiçarás. E dentro dos 7 pecados capitais, esse pecado entra no conceito de luxúria. Luxúria. Então vamos lá. Ele fala: ouvistes o que foi dito. Está falando da lei. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar. Em outra oportunidade eu falei para vocês, Jesus, ele coloca o patamar de santidade num nível bem maior. E eu costumo dizer, é possível alcançar. É possível alcançar se nós tivermos compromisso com Deus. É possível alcançar. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Quando nós olhamos, ele diz assim: aquele que olhar, no caso aqui uma mulher, mas pode ser um homem, com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. O que significa isso, irmãos? Nós sabemos que tudo acontece aqui, eu sempre falo isso, tudo acontece na mente. Muitas pessoas dão desculpas, dizendo: Satanás me tentou, os demônios me tentaram. Satanás usou aquela mulher, usou aquele homem, eu fui tentado, eu caí. Vocês conhecem a história do doido que queria colocar o ovo de pé? Ele punha o ovo caía. Ele punha o ovo caía. Ele falava: não é o diabo mesmo? O diabo olhou e falou assim: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa da tua cabeça. É claro, irmãos, que ele está, a palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando tragar.
tentando acabar com a tua vida, mas Jesus já venceu. Ele venceu. Venceu a morte, venceu o mundo, venceu Satanás e seus anjos. Nós só perdemos para nós mesmos. Não é isso que Tiago escreveu na sua carta universal à igreja? Cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Não tem nada a ver. Não vem colocar a culpa no caminhão. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Ah, mas Jesus foi tentado no deserto. Foi, mas o contexto foi outro. Aquilo ali precisava acontecer. Ele precisava passar por aquilo para pisar na cabeça de Satanás através da palavra e nos dar o exemplo que é através da palavra que nós vencemos. É através da palavra que nós vencemos. Então, irmãos, a guerra, a luta, aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, aquilo que o Espírito Santo está me tocando, aquilo que eu tenho toda a compreensão de que é a vontade de Deus, eu não consigo. Eu luto para fazer, mas eu perco para mim mesmo. Mas aquilo que eu não quero, aquilo que é a minha carne, aquilo que eu sei que não é do agrado do Senhor, quase sempre eu me pego fazendo. Essa é a nossa luta constante, que nós temos que ter a vontade, o compromisso, pensar no Senhor, pensar em Deus. Senhor, quando a tentação vier, quando algo invadir a sua mente, é nessa hora que você tem que resistir. O próprio Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sejamos sujeitos a Deus, estarmos debaixo da sua potente mão. E aí ele continua dizendo: resistir ao diabo, e ele, vai fugir. Glória a Deus. Não tem um ditado antigo que diz: sai de reto, Satanás? Vem daí, resista, e ele vai fugir. A cobiça, irmãos, a luxúria, a porneia, tudo isso Jesus está falando no adultério, no ato de adulterar, no ato de cobiçar. Estava lendo um pouquinho sobre esse assunto, né? E um teólogo, ele, falando de uma forma bem simples, ele falou: é diferente quando a pessoa tem a mente de Cristo. É diferente quando você começa a entender isso, quando você começa a viver dessa forma. Você vai olhar, estou falando para o homem, para a mulher, para o jovem, para qualquer pessoa. Você vai olhar, você vai admirar, mas você não vai cobiçar. Não vai, na sua mente, deixar que os desejos aflorem. E aí o Senhor se agrada. O Senhor vai olhar para a tua vida e vai falar como Ele falou a respeito de Jó para Satanás: você está vendo o meu servo? Está vendo a minha serva? Ela se desvia do mal, porque eu conheço os pensamentos, eu sei o que passa naquela mente. Ele está se esforçando para me agradar, ele tem vontade de ter compromisso comigo. Isso é ser igreja. Amém. Isso é ser igreja. Resistir, irmãos, às tentações, resistir a mim mesmo, aos meus pensamentos, aos meus desejos. Jesus, ele vai falar em Mateus 19, de novo a respeito do divórcio. Eu vou falar isso mais para frente, mas ele está dizendo ali que no princípio não era assim. Deus não criou o homem para que ele, de uma certa forma, fosse um homem que não tinha a visão de Deus, a vontade de Deus, porque o único que foi criado de uma forma diferente, a palavra do Senhor diz que ele parou, ele não somente falou, mas ele parou, ele meditou, ele
colocou, pensou nos detalhes que criou o homem. E a palavra do Senhor diz que ele foi feito à imagem e semelhança. Então, quando eles estavam lá, naquele lugar que o Senhor preparou para eles, que nós chamamos de jardim, um lugar perfeito, algo... Essa, irmãos, é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. É por isso que Jesus diz: eu estou preparando um lugar para vocês, porque vocês serão como os anjos, vocês serão pessoas, serão seres que o Senhor projetou um dia, e tudo aquilo que nós vamos viver um dia, nós temos que nos preparar agora. Nós temos que nos preparar agora. Por isso Jesus veio, ensinou, mostrou o caminho. E Mateus 19 vai tratar um pouco disso, mas eu vou falar isso mais para frente. Agora, pensando no olhar, pensando na cobiça. No culto na casa do Isaac, eu citei algo que muitas pessoas ainda não sabem. A nossa mente, irmãos, ela tem setores, ela é dividida. Aqui na frente, isso a psicologia, a ciência, como que fala o médico de... Psiquiatra. Não é doido não, médico que cuida da mente, os psiquiatras. Ele já morreu, Flávio Gicovati, falava na CBN, e um dia ele estava falando sobre isso, o poder da mente. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele é separado, ele é dividido. Aqui tem o lugar da lembrança, né, da memória. À frente aqui nós tomamos as decisões. Aqui é outra coisa, não vou me lembrar, mas algo que ficou no meu coração é que aqui, ó, na nuca, é a área da sensibilidade. A área da sensibilidade aqui. E aí, eu dei o exemplo de Pedro, mas que pode acontecer com qualquer pessoa. Quando alguém sopra, quando alguém fala, quando alguém tenta te influenciar, quando alguém está fofocando, geralmente, onde essa pessoa fala? É no pé do ouvido, né? Aqui. Bem no lugar aqui, da sensibilidade. E aí, olha, aquele cara, não sei o que, como as pessoas gostam de fofoca, né? Como as pessoas gostam de fofoca. Eu não sei hoje, mas a revista que mais vendia quando eu era office boy era Contigo. Não sei se existe hoje. Existe? Charita gosta. O Instagram dela é todo voltado para artista, né? Ela se sente lá com os artistas, meus seguidores. O ser humano gosta de fofoca, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: corta pela raiz. Corta pela raiz. Tenha sabedoria. Olha, isso e aquilo. Dá uma de crente, né? Irmãos, vamos orar? Dá uma de crente de vez em quando. Vamos orar? Acaba o papo na hora. A orar? Por quê? Por que nós vamos orar? Vamos orar, né? Para que Deus tenha o controle dessa situação. Porque a vontade de Satanás, irmãos, estou falando aqui de uma forma bem simples. A vontade do reino das trevas é que isso se espalhe, é que chegue ao coração daquele que vai chegar e precisa chegar muitas vezes, vai chegar todo distorcido. Todo distorcido. Então, corta na raiz. Corta na raiz. Ore mesmo, é um chavão simples, mas é uma verdade. Vamos orar por ele, vamos orar por ela, vamos orar por essa situação. Porque o Senhor faz justiça. O Senhor faz justiça. Então, aqui, ó, é aqui que Satanás sopra. É aqui do seu ouvido, aqui, ó, na parte da sua mente, do seu cérebro, que Satanás vai falar, que os seus anjos vão lutar contra a tua vida. Olha,
é isso e aquilo. Eu estava vendo, estou repetindo aqui uma mensagem de sexta-feira. Estava vendo num programa de investigação Discovery. A pessoa ali que estava sendo investigada, ela falava assim: vinha à minha mente que eu deveria me matar, que eu deveria me suicidar. Do nada, na minha mente apareciam pensamentos que eu não entendia. Olha, entra, você tem um revólver aí na mão. Eu tenho. Pega esse revólver e acaba com o seu sofrimento. Mata a sua família. Depois você se mata. Quantas vezes nós ouvimos, vemos nos jornais, nas revistas, na internet, que isso acontece? São vozes, irmãos. Vozes que as pessoas ouvem e não têm esse discernimento. Eu estou falando dessa área, mas pode acontecer em qualquer área. A tua mente aí acontece a batalha. Mas a palavra do Senhor diz em Apocalipse que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Você já parou perto de uma cachoeira e fechou os olhos? Assim é a voz de Deus. Traz uma paz no teu coração, traz um entendimento, traz um discernimento. E você, quando você ouve a voz de Deus, você começa a enxergar o que realmente é. Não uma fantasia, não aquilo que te falaram, não aquilo que você, os seus olhos estão vendo. Não, a voz de Deus te dá exatamente o que é. Amém. Então você pode resistir. Aí o Senhor Jesus, ele vai usar, que na língua portuguesa nós chamamos de hipérbole. O exagero. É claro que ele não quer que nós arranquemos os nossos olhos. É claro que não, mas ele está elevando essa espiritualidade. Ele está dando aqui exemplos que nós temos que entender que ele quer que nós sejamos santos. Amém. Isso é impossível, pastor? Não, não é. Lá no Antigo Testamento o Senhor falou para Josué, e Josué falou para o povo de Israel: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, irmãos. Ontem na oração aqui eu disse: você quer um verdadeiro avivamento na igreja, em você, em tudo que está acontecendo? Busque a santificação. Seja santo, se reserve para o teu Deus. Ele vai controlar a tua vida, ele vai transformar cada pensamento. Se alimente de coisas boas, de bons louvores, de boa música. Se alimente de oração, de palavra, de boa palavra, de uma palavra que verdadeiramente vem de Deus. Se alimente de coisas espirituais. Fuja da idolatria, fuja da pornografia, fuja de coisas que vão te atrasar, que vão perturbar a tua alma, porque isso vai ficar gravado na tua mente e vai vir toda hora. Você vai tentar orar, vem aquela cena horrorosa, aquela cena de promiscuidade que não agrada a Deus, e vem na tua mente e você não consegue orar. Por quê? Porque você não está buscando a santidade, não está buscando a santificação, está se alimentando de coisas mundanas, de coisas que o Senhor não se agrada. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão sendo moldadas pelo mundo, pelo sistema mundano, e não conseguem, estão perdendo para si mesmas. O Senhor Jesus, ele vai falar sobre o divórcio. Olha, irmãos, é um tema muito difícil, mas eu preciso falar. Aí eu, lembrando Mateus 19, Jesus é questionado a respeito do divórcio. Ele tem que procurar palavras, ele tem que ir no texto bíblico, ele volta na história de Israel. Mas resumindo, irmãos, ele diz assim: o divórcio, ele foi permitido por causa da dureza do coração do homem. Da dureza. E eu posso completar aqui, irmãos. Essa dureza também é vaidade.
também é arrogância, também é egoísmo, também é narcisismo. É o coração do homem, é a mente. É o problema no relacionamento que as pessoas não conseguem resolver. Tem algo que eu quero deixar claro para vocês. Eu sei, irmãos, que existem casos e casos. Tem casamentos que é impossível de manter, de se sustentar. Por quê? Por causa destas coisas que eu falei, que eu acabei de falar. A dureza do coração do homem que envolve tudo isso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: olha, se uma mulher que é serva de Deus, uma pessoa cristã que serve ao Senhor, tiver um marido que não é crente, que não serve a Deus, e aí eu vou aqui acrescentar um pouquinho, né? Se a vida está difícil, né? Se está difícil conviver, problemas, alguns lares, problemas com álcool, com drogas, com pornografia, com intolerância, com má administração, com um monte de coisa. E o apóstolo Paulo diz assim: se ele quiser ir embora, que vá. Nós temos que sempre lutar pela reconciliação. Perdão, como Jesus falou. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Devemos perdoar sempre. Mas como eu disse ontem aqui, nós perdoamos uma vez. A culpa é dele. Mas quando nós perdoamos várias vezes, essa culpa cai para nós. A culpa no sentido de que é uma decisão nossa. Então nós temos que arcar com as consequências. Porque o perdão, ele também gera consequências. É um risco e é um jugo que você pode carregar. Mas diante de tudo isso, eu quero dizer a vocês que o Senhor, Ele pode transformar esse jugo em um jugo leve. Um jugo leve. Você consegue, mas é muito difícil. Então, o porquê que o divórcio acontece? Olhando para a história de Israel, virou uma banalização. E é isso que Jesus quis cortar. É isso que ele quis cortar. Segundo Jesus, pode acontecer o divórcio no caso de traição. No caso de traição. E aí, quando nós pensamos naquilo que ele falou um pouquinho antes, que somente o desejo, somente o olhar, não querendo levar aqui ao pé da letra, mas a pessoa já adulterou. Existem pessoas que estão casadas, mas adulteram o tempo todo. Adulteram o tempo todo, olhando pornografia, tentando pular a cerca, viver, como tem uma música aí do Safadão. Ele é casado, mas vive como solteiro. É isso mais ou menos que ele quis dizer, né? Sou casado, mas eu vivo como solteiro. Isso é laço, viu, Tiago? Isso é laço do Safadão, forte. Não entende o que é casamento. Casamento, o que é? Compromisso. Compromisso. E quando acontece o divórcio, Jesus, ele é duro. Ele é duro. Exatamente por isso, irmãos. Para que não aconteça. Quantas coisas nós estamos pensando aqui, que lendo as pessoas falam: não consigo alcançar. Não consigo alcançar. E o Senhor está dizendo: consegue. Da mesma forma no casamento. Quantas situações aconteceram e estão acontecendo todo dia. Existe mas o número de divórcios entre os que se dizem cristãos é bem parecido com aqueles que não se dizem cristãos. Bem parecido. Por causa da dureza do coração do homem e de tudo aquilo que eu falei agora. É vaidade, arrogância, egoísmo, narcisismo,
não cede, não e não e não. E Jesus ele dá uma ordem aqui, olha. Se o divórcio acontecer e aquela mulher que se separou, se ela casar novamente, o adultério continua. Continua. Essa é a palavra dura que Jesus colocou. Agora eu vou colocar aqui, irmãos, a minha opinião, não está escrito. Não está escrito. Existem casos de divórcio. Agora eu não quero entrar aqui no mérito da questão. O divórcio aconteceu. A separação aconteceu. E um novo casamento aconteceu. Eu penso que da mesma forma que Jesus perdoa e restaura, acontece também aí. Ele pediu para que não acontecesse e colocou uma imposição, colocou ali um artigo, um adendo, dizendo, olha, entra na questão do adultério, continua sendo adultério, mas nós temos que pensar no amor de Deus, no perdão. O Senhor não quer que nós vivamos no pecado. Então ele vai, e eu penso que ele analisa caso a caso, e ele fala, aqui há sinceridade. Aqui há sinceridade, estou dando uma nova chance. Estou dando uma nova chance. Eles erraram, os dois, o homem e a mulher, os dois erraram. Mas o Senhor está preparando uma nova chance. Preparou uma nova chance, está preparando. Isso aconteceu na história várias vezes. E a pessoa tem ali o perdão de Deus. Tem o perdão de Deus em seu coração. O Espírito Santo testifica isso. Há uma paz no caso de separação e acontecer um novo casamento. O Senhor perdoa, irmãos. A única coisa que o Senhor Jesus disse que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a blasfêmia. Deus não perdoa. Atribuir a Satanás e seus anjos aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Porque quando Jesus falou isso, ele estava operando milagres. E os fariseus estavam falando, é Satanás. E ele fala, todos os pecados contra o Filho do Homem são perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não. Então, o Senhor analisa o caso. Deus não tolera banalização. Deus não tolera, irmãos, pessoas cínicas. Quem são os cínicos? Fazem as coisas premeditando. Premeditando. Já falando, apontando a palavra de Deus para o próprio Deus. O Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é amor, que o Senhor é perdão. Então eu vou fazer e o Senhor vai me perdoar. Cínico. Cínico, Deus não tolera. Agora, quando você faz com sinceridade, o Senhor diz que todo aquele que ama de verdade é do Senhor. Se você está numa situação em que você está agindo com sinceridade, você está amando, você está procurando fazer a vontade de Deus, tenha certeza no teu coração que o Senhor está abençoando. O Senhor está abençoando. Porque aquele que tem isso no coração sabe que ele não está errando. Eu não estou falando dos cínicos não, irmãos. Lembrem-se, vocês se lembram de uma cena há um tempo atrás, de que algumas pessoas se reuniram, deram as mãos e estavam agradecendo pela propina. Senhor, nós te agradecemos pela propina, não falou o nome, né? Mas por esse dinheirinho que está entrando aqui. Irmãos, isso é ser cínico na presença de Deus. Deus não, claro que Deus não vai abençoar. E aí na mente cauterizada a pessoa, não, está dando certo, está dando certo, vai dar certo até um determinado momento, mas depois nada que está encoberto vai ficar encoberto.
tudo vai ser descoberto. Tudo, nada vai ficar encoberto. Nada. Eu estou dizendo isso porque eu quero dar um testemunho aqui para fechar, falando a respeito do meu pai. Eu quero expor isso aqui à igreja. Os meus pais se separaram. A minha mãe, na verdade, ela decidiu se separar do meu pai. E um dia eu sentei com meu pai, irmãos, e eu falei assim: pai, conta para mim o porquê que aconteceu isso. Porque eu não preciso aqui dizer, irmãos, os traumas, os problemas que um divórcio, que uma separação traz, né? O coração das crianças, a mente, isso tudo mexe, é a destruição da família, ou uma tentativa de destruir a família. Muitas famílias ainda estão em pé, muitas mães ainda estão segurando aí os seus filhos, segurando a barra, né? Segurando a onda aí na casa, por causa do Senhor, pela misericórdia de Deus. Porque o divórcio, a separação, ela é traumática, é um problema. E isso marcou a minha vida também, marcou a vida da minha irmã que está aqui. Nós sofremos, irmãos, nós choramos, nós pagamos um preço alto pelo erro dos meus pais. Minha mãe decidiu se separar. O meu pai não, ele queria. E ele me falou assim: olha, no dia em que eu decidi entrar no seminário de teologia e entregar a minha vida para o Senhor, para o ministério, para ser um pastor, esse foi o dia que ela falou: estou indo embora, acabou. E muitas coisas aconteceram. Para resumir a história, ele falou: eu estava com a palavra de Jesus na minha mente a respeito do divórcio. E ele falou assim: filho, um dia eu estava dormindo e o Senhor me deu um sonho. Ele tirou a sua mãe da minha visão, da minha vida, eu entendi isso. Tirou a sua mãe da minha vida e colocou a esposa com quem ele casou hoje. Ele viu isso. Ele não viu o rosto, mas ele viu o Senhor tirando e colocando. Perdão de Deus. E ele conseguiu seguir a vida pastoral. Hoje ele é pastor jubilado. Mas como que Deus é amor, como Deus é perdão, e como Ele analisa caso a caso. A espiritualidade, a santidade, ela tem que existir. E Deus conhece as intenções do nosso coração. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.